Para ser um assistente administrativo ou um auxiliar administrativo, será que a gente precisa saber muita matemática? Eu vou responder isso para você nesse vídeo. Fala aí que é o Gideon com mais um vídeo para você. Se você ainda não me conhecia, eu sou bacharel em administração, técnico em administração e servidor público federal e esse é mais um vídeo para a playlist Área Administrativa. Muita gente já me perguntou se a gente precisa dominar matemática, saber muita matemática para exercer um cargo administrativo, né? De auxiliar, técnico ou assistente, por exemplo. E aí eu pensei, pô, se eu sempre respondo, depende da área, tem funções que sim e outras que não, e isso acaba sendo meio genérico, né? E a pessoa que está procurando informação, ela quer, sei lá, ver na prática aquilo dali. Eu decidi de uma forma bem criativa para fazer esse vídeo e explicar definitivamente para você o quanto a gente precisa e quando a gente precisa de matemática. Então preste atenção até o final que com certeza você vai sair daqui sem dúvida nenhuma. Bom, é só você prestar bem atenção nesse desenho que com certeza você vai sair daqui sem dúvida nenhuma. Eu vou riscar aqui duas partes e vamos fazer basicamente o que acontece na função administrativa. Tem algumas áreas, alguns cargos, no caso o cargo é o mesmo, mas algumas áreas onde a função vai te permitir não precisar saber nenhuma matemática e essa parte eu vou pintar de verde aqui, mais ou menos, sei lá, eu não tenho um percentual, mas 10% vamos colocar assim, dos cargos. E nessa área você vai fazer o quê? Por exemplo, você vai dar uma orientação, você vai ser um funcionário que vai trabalhar dando orientação, ou você vai trabalhar fazendo agendamentos, agendar sala de aula, por exemplo, lá na universidade, agendar carro, agendar reuniões, ou você vai responder e-mails, ou você vai na prefeitura, por exemplo, onde eu trabalhava, tinha gente que trabalhava analisando o processo e tinha gente que trabalhava dando informações para que o processo fosse analisado. Essas pessoas, elas faziam qualificação. Por exemplo, eu abri um processo na prefeitura pedindo um ressarcimento de alguma coisa. E aí eu dava lá minha identidade e mais algum documento. A pessoa que fazia a qualificação do processo, ela ia procurar a minha ficha funcional, se eu fosse servidor da prefeitura, e colocar aquelas informações no processo, né, para que depois ele fosse analisado. O Gideon entrou na prefeitura na data tal, o cargo dele é tal, ele já teve licença no período de tal a tal, enfim, só prestava aquelas informações mesmo. Então, tanto no serviço público quanto na iniciativa privada, isso também vale. Você vai ter funções onde você não exerce, não precisa, né? Você não tem que saber nenhuma matemática para exercer aquela função. Apesar de, para ser contratado, ser legal que você saiba e isso pese bastante na hora da sua contratação, algumas funções não vão te requerer nenhum conhecimento de matemática para o teu exercício do dia a dia. Mas isso é um pedacinho pequeno, né? Uma fatia pequena das funções de auxiliar administrativo, assistente administrativo. Em outras funções você não vai precisar de muita matemática, mas também não vai ser uma função onde dá para você exercer sem saber nenhuma matemática. Essa eu coloquei aqui como pouca, né? Vou pintar de laranja, um espaço maior já, cerca de, vamos colocar 80%. Não tem um percentual, não foi feita uma pesquisa sobre isso, eu estou falando só da minha experiência prática, né? Do que eu tenho observado. Então, nessas funções aqui, por exemplo, o servidor que trabalha com um setor de férias, vai ter lá no RH um setor que vai cuidar das férias dos funcionários. Você vai fazer contas básicas assim, de soma, de subtração. Você não precisa saber muita matemática para exercer aquelas funções, e elas são a maioria das funções administrativas. Ou você não precisa saber muita matemática, ou você usa pouco cálculo no seu dia a dia. Na minha função, por exemplo, eu preciso saber um pouco mais de matemática, porém eu não uso muito constantemente os cálculos. Eu não faço cálculo todo dia que eu estou trabalhando. Tem dia que eu não preciso fazer cálculo nenhum. Então, essas funções, a maioria das funções administrativas, te exige saber pouca matemática. Muito poucas funções exige nenhuma e a maioria das funções exige pouca. Mas também temos lá o outro extremo, né, disso aqui, que são as funções administrativas onde você precisa saber muita matemática. Um exemplo, por exemplo, é a galera que trabalha com financeiro, com folha de pagamento, que vai usar ali cálculos todos os dias, apesar de em algumas dessas funções a matemática que você precisa dominar seja bem básica, você vai precisar usar muito, né? Todo dia vai fazer parte do teu dia a dia aquilo dali. E outras funções até, por exemplo, de planejamento, envolvem cálculos mais complexos, algumas coisas mais puxadas, só que, é um percentual pequeno, né, de gente. Você vê que a maioria das funções administrativas exige que você saiba pouca matemática ou use pouca matemática. É uma coisa bem intermediária mesmo. E para deixar você bem mais tranquilo, olha o que eu trouxe aqui.
Se você entendeu essa explicação com esse desenho que eu fiz, você acabou de entender um conceito de estatística, meu amigo, que foi uma das matérias mais complicadas da minha faculdade. E esse é o conceito de distribuição normal. Olha só esse desenho. Se você entendeu isso aqui, você é capaz de entender matemática, então não tenha medo disso. Caia para dentro, comece pela base, estude lá o que te faltou, né? O que normalmente a gente que tem dificuldade em matemática teve algum problema lá na quarta série, quinta série, ficou alguma coisa faltando. Então, se você entendeu isso aqui, você entendeu uma coisa que eu estudei na faculdade, ó, estatística aplicada à administração. Então, não fique com medo disso. O esforço que você precisa para aprender matemática, ele é muito menor do que o sofrimento de passar a vida toda sem saber isso e perder tantas e tantas oportunidades, não só na área administrativa. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe com aquele seu amigo que você quer ver bem de vida. E tamo junto. Até a próxima. Fui.